E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o inseparável mestre do terror, mascote desse canal, presença garantida em qualquer vídeo. E o que vocês estão ouvindo aí é chuva, meus amigos, chuva. Tá chovendo pra caramba nesse momento. E é claro que o som da chuva vai sair no vídeo, mas eu tenho pouco tempo, poucas oportunidades. Não posso me dar o luxo de deixar de gravar por causa de uma chuva. Então nós vamos que vamos. E hoje a gente vai falar dessa ediçãozinha aqui da editora Abril. É uma Graphic Marvel, é a número 11, Escolhas Malditas, cujo personagem principal é o Wolverine. Um trabalho do Tom DeFalco e do John Buscema, né? Dois caras muito conhecidos, muito famosos aí no meio. Acho que principalmente o Buscema, né? Muita gente é fã do cara, eu inclusive sou muito fã do cara. Publicação dos anos 90, vamos ver aqui se a gente acha um pouco mais aqui, ó, 1992, né? Foi publicado em 92 aqui no Brasil, com toda a pompa e circunstância que a Abril podia dar na época, né? E como eu sempre digo, esses eram os luxos da Abril, né? Na época não existia essa coisa dos capa dura, dos papel, não sei o que, essa coisa arada toda não existia. Quando a Abril queria te arrancar uns cobre a mais, quando ela queria pegar uns dinheiro a mais de você por uma edição que ela considerava mais importante, ela chamava a edição de Graphic. Fazia esse tamanho grande aqui, esse tamanho que eu sempre falo, o tamanho espada selvagem de Conan, porque essa era a medida que usávamos quando éramos moleques, né? Não tinha essa coisa de formato americano, formato isso, nem o formatinho a gente chamava de formatinho, a gente só chamava de gibi, né? O formatinho virou formatinho depois que começaram a aparecer formatos diferentes. E ela fazia essas edições aqui e nos arrancava os olhos, cobrando caro por esse material. E o que nós temos aqui é uma história bastante simples, mas bastante funcional. Não temos aqui um arroubo de criatividade. A gente não tem aqui uma história maravilhosamente bem escrita, com um confronto épico, apesar da Abril tentar nos vender isso, né? Principalmente se você ler aqui atrás essa pequena sinopse que temos aqui, você acha que vai ler a 8ª maravilha do universo, né? Talvez a primeira maravilha do universo. E não é. É uma história simples, é uma história sem grandes arrombos criativos, mas tremendamente funcional e tremendamente competente aquilo que veio. Aqui tá de novo, tá? O Tom DeFalco é o escritor, o Buscema é o artista e o Gregory Wright fez a cor. O que nós temos aqui basicamente? Nós temos o Wolverine se desentendendo e saindo no braço com o seu amigo Nick Fury, né? Todo mundo sabe que nos quadrinhos, ou pelo menos essa versão do Nick Fury dos quadrinhos, né? Porque depois as coisas mudaram, eles eram muito camaradas, né? Ele e o Wolverine eram bem camaradas, né? De outros tempos, inclusive. Os caras são meio senhor Spock, assim, envelhecem devagar. Wolverine pelo fator de cura, o Nick porque tomou lá uns soros, umas coisas, e eles acabam entrando em conflito, mesmo tendo essa amizade entre ambos. E por quê? Resumidamente, há um menino e o Wolverine prometeu a esse menino que iria protegê-lo e vingá-lo de um cara, uma espécie de assediador de crianças, assediador de menores, né, que havia feito muito mal para essa criança, e Wolverine prometeu à criança que faria o cara pagar. O problema é que esse mesmo cara era testemunha tremendamente importante, né, num caso do Nick, e para ter o testemunho dele, que
praticamente colocaria fim numa gigantesca operação de drogas de uma quadrilha muito poderosa, a SHIELD havia garantido para esse cara a imunidade. Só que o Wolverine já tinha prometido que ia matá-lo. O cara é esse rapaz aqui, ó, esse gorduchinho aqui, ó. E aí está a razão do conflito. O Wolverine está atrás do cara para acabar com ele, e o Nick está indo interceptar o Wolverine para impedir que o Wolverine mate esse cara. É óbvio que ambos têm seus motivos, têm suas razões, ambos são homens de palavra e deram sua palavra às respectivas partes envolvidas de que iriam cumprir suas missões. Portanto, o Wolverine, é claro, não quer saber das desculpas e explicações do Nick, do porquê o cara não pode morrer, e o Nick tampouco pode ceder, embora ache o cara um crápula, né, ao desejo do Wolverine de punir o cara e matar o cara. E resultado disso, supapos para todo lado e confronto entre dois amigos e dois personagens que são, né, super-heróis. Essa é o fato, né, é a razão do acontecido. Como eu disse, se vocês perceberam bem o mote do roteiro, entenderam o que eu quis dizer quando eu falei que não tem nada de especial aqui, nada de novo, nada de diferente, não é um super roteiro abordando uma história de uma maneira fantástica, não. A trama é bem simples, bem comum, bem conhecida de todos. Quem já não viu personagens do bem trocando supapos, né, saindo na porrada porque tinham razões diferentes para defender o que eles consideravam o lado certo, é exatamente o que acontece aqui. Só que, graças aos céus, por muita sorte, isto é feito nessa história com simplicidade, mas com muita competência. Muito bem escrito, muito bem narrado, não há exageros, e eu acho isso tremendamente importante. Em geral, esses crossovers, vamos chamar assim, esses encontros entre personagens, como a gente sempre fala, sempre tem uns roteiros meio raso, mesmo quando são personagens da mesma editora, né? Costuma ter roteiro muito raso, as razões pelas quais eles têm que se encontrar muitas vezes são muito mal explicadas, muito bobas. Neste caso aqui, embora a razão seja simplista e nada original, a motivação por trás de cada um faz muito sentido. O confronto tem só, não só o seu peso o físico, né, quando eles saem na prática, quando eles saem na porrada, não tem só o peso físico de ver os dois se engalfinhando, se pegando no pau ali, mas tem também a questão moral, o dilema moral, não só de ambos, porque deram sua palavra que cumpririam sua missão, mas com eles mesmo, porque no fundo, os dois pensam igual. Isso também não é novo, mas aqui foi muito bem medido, muito bem pesado. E o Wolverine aqui soa como o melhor do Wolverine que a gente lembra, principalmente nos anos 90, né? Ele tá violento, determinado e bastante cruel. O final da história eu não vou contar, claro. Se você ainda não leu e tiver interesse, vai aproveitar melhor se não souber. Mas eu digo a você que uma leitura para uma tarde chuvosa como essa de hoje, por exemplo, é muito bem-vinda. Vai te divertir ali por algum tempo. Não sei se você é um cara que lê rápido ou não. Quanto tempo uma HQ dessas te mantém entretido? Não é uma HQ muito longa, tem o quê? Tem 65 páginas, né? Uma HQ de 65 páginas, ali para uma meia horinha, uma horinha, se você fizer umas pausas, se você ler devagar, não sei. É diversão garantida. Você não vai se surpreender, você não vai largar essa edição dizendo foda, eu li a melhor coisa que eu poderia ter lido sobre o Wolverine. Mas você vai largar satisfeito. E satisfação é retorno garantido do seu dinheiro, né? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim. Pro mestre do terror que
Pode até não ser super fã do Wolverine, mas de porrada ele é, com certeza.